Experimentando Deus através da oração, capítulo 9. Agora quero me dirigir àquelas almas queridas que ainda estão tendo problemas com sua própria natureza e seus desejos. Não desanimem. As Escrituras dizem que quando Deus veio viver dentro de nós, pelo Espírito Santo, já nos despimos do velho homem com seus efeitos e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, 9 e 10. Você se encontrará lutando contra a sua natureza carnal enquanto ainda estiver no seu corpo humano. É quase impossível obter morte total dos sentidos e paixões. A razão é óbvia. Enquanto ainda em seu corpo humano seus almejados desejos dão energia aos seus sentimentos estimulam suas paixões. Um corpo morto não tem sensação e nada deseja. Todas as tentativas para corrigir o exterior apenas direcionam a alma para uma intensa atividade. Em vez de superar os problemas, a velha natureza impõe-se numa torrente de agitação que parece causar vidas fragmentadas, redirecionadas em desagradáveis emoções sobre si mesma. Dependendo do seu senso de direção, somente provocam e agitam suas paixões internamente, por mais que fixem sua preocupação em suas atividades naturais, mas parecem medrar e crescer. A severidade e a recusa de prazeres podem meramente servir para enfraquecer seu corpo, mais do que desinteresse, ou eliminar sua atividade sensual. O único e genuíno meio de causar mudança é pelo interior. Você deve confiar-se totalmente nas mãos de um Deus amoroso. O simples ato de entregar qualquer compromisso onde o ego exerce sua vontade a tempo produzirá separação entre o carnal e o espiritual. Quanto mais próximo o seu espírito seja atraído para Deus, mais você se afastará das exigências da alma. Quando Deus responder aos seus desejos de entrega, enviando a sua graça, seu exterior, sua natureza, estarão enfraquecidos e facilmente concordarão com a vontade de Deus. Agora, deixe-me dizer algo sobre introspecção. Morrer para a própria natureza é uma ordem de Deus. Representa uma parte vital em seu relacionamento com Ele e com outras pessoas. Entretanto, uma primária contemplação interior deverá ser a principal prática de um cristão. Seu principal enfoque deve sempre estar em Deus e as ações voltadas para conhecê-lo. Deus mesmo lhe mostrará as áreas de sua vida que precisam de atenção. Aqueles que estão fielmente renunciando tudo para Deus serão realmente purificados, burilados e aperfeiçoados em seu tempo. Nossa responsabilidade é permanecermos firmes com nossa atenção direcionada para Deus, e então as coisas serão feitas com perfeição. Cada crente é capaz de amadurecer em Deus desta maneira. Suas ideias agitadas continuamente levarão você ao perigo de cair em excessiva atividade, ao ponto de exauri-lo. Porém, Deus lhe ensinará a seguir somente as sugestões do Espírito Santo. A recompensa deste método é grande. Você se encontrará constantemente confiando em Deus e aprenderá os segredos do seu poder sustentador e preservador. Você também conseguirá o resultado final de ter sido afastado da sua natureza pecadora. Agora eu vou abrir um espaço aqui, abrindo um parênteses aqui, para comentar algo prático sobre esse capítulo. Então, aqui o capítulo diz que quando você vai se esforçando demais só na sua carne, para se livrar dos desejos internos, daquelas coisas que você tem convicção de que são pecados e que
se alguém descobrisse, porque o que a gente sabe que é um pecado é o que você faz às ocultas, é o que você faz escondido, que você quer esconder de todos. Se houvesse uma luz sobre isso ali, você ficaria envergonhada, né? Então, são os desejos secretos da pessoa. Aqui, o capítulo diz que quando você tenta, na sua força, mudando alguma coisa externa, para que você mude a rota, você seja transformado naquela área, não vai adiantar nada, porque o problema está dentro da gente. Ele se encontra no interno. Então, ele diz que fala de uma procura de Deus é o que vai resolver. E de forma prática, o que acontece? Como a gente exerce isso? Eu entendo o seguinte: quando você sentir aquele impulso, aquele ímpeto, ou de repente vem um pensamento, porque o pensamento não manda aviso, de repente ele toma conta da cabeça, né? Então, quando vier esses pensamentos, o que se deve fazer? Direcionar para Deus. É levar imediatamente aquela sensação, aquele pensamento e confiar em Deus. E declarar também que Deus vai ali dar esse livramento de que você precisa para ultrapassar e vencer essa situação, isso aí que está interno na sua alma. E à medida que vai fazendo isso, que a gente vai se entregando, colocando todas essas questões íntimas diante de Deus e se mantendo firme para não sucumbir a esses desejos. Isso é, se mantendo firme no sentido que vá declarando um versículo, vá declarando a palavra de Deus, vai orando, e Deus vai fortalecendo. Se entregando a Deus a cada momento, usando a palavra de Deus e a oração para isso, né? Já que o livro é Experimentando Deus através da oração, é você estar constantemente levando essas circunstâncias em oração ao Senhor. E agora o capítulo 10, que é a força central. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Isaías 31, 6. A conversão nada mais é do que voltar-se de si mesmo com a disposição de retornar a Deus. Não tem nada a ver com a natureza exterior de boas obras. A conversão realiza-se dentro do espírito do homem. Desde que tenha tomado a decisão de conhecer a Deus, descobrirá que Ele colocou um desejo no seu coração para continuamente aproximar-se dele. Quanto mais próximo de Deus você crescer, mais forte se tornará o desejo. Torna-se natural, quase habitual, colocar Deus no centro de sua vida. Deixe-me assegurar que é somente pela graça divina que somos capazes de conhecer a Deus. Nunca deverá presumir que é pelos seus próprios esforços. Você não é capaz de vir a Deus a menos que Ele o tenha escolhido e chamado primeiro. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolho a vós. João 15, 16. Deve simplesmente seguir o desejo do seu coração de conhecer a Deus. Volte-se da fraqueza do mundo e continue firmemente no caminho, na caminhada com Ele. Deus tem uma virtude atrativa pela qual mais e mais poderosamente atrai você a Ele. Assim como o atrai, Ele também purifica. O sol retira a umidade da terra e toda a água permanece submissa. Assim também você, livre e voluntariamente, deve ser movido para Deus. Deus é o nosso centro. O centro sempre exerce uma poderosa atração. Mais espiritual e sublime seja o nosso centro, mais irresistível será a sua atratividade. Quando seu espírito unir-se ao de Deus, ele cairá sem qualquer constrangimento ao peso do amor em seu próprio centro. Mais paciente e confiante você fica, mais rapidamente avançará, porque sua própria energia não impedirá. Cuide-se agora, querida irmã, para dirigir sua atenção em direção a Deus. Não fique desanimado pelas circunstâncias que possam encontrar ou apressar-se em conhecer a Deus. Ele logo recompensará com a abundante provisão de graças, desde que você seja fiel em voltar-se para Ele como seu centro. Depois disso,
Quando o inimigo vier com uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele e a sua bandeira. Isaías 59, 19.